noite a todos. Vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes. Prazer em revê-los aqui em nossa casa, mais uma vez. Gostaríamos, inicialmente, que vocês se sentissem acolhidos pela espiritualidade amiga que no dia de hoje, pois não, se encarregou mais uma vez de higienizar o nosso ambiente para que nos sintamos cada vez mais felizes, prazerosos em frequentar essa nossa casa. Nós gostaríamos, iniciando os trabalhos da noite, de convidar a nossa companheira Rita para fazer a nossa prece. Nesse momento, vamos serenar nossa mente, acalmar nossos corações, sentindo a vibração que vem do alto, de toda a espiritualidade amiga, mentalizando a figura meiga de nosso Mestre Jesus, envolvidos pelo seu amor, buscando nesse momento a Ti, ó Pai, renovar nossas energias, as nossas esperanças, que o aprendizado da noite possa trazer a esperança para cada dia, renovar a nossa fé, trazer o bálsamo para as feridas mais profundas e o entendimento que tanto necessitamos para a nossa caminhada. Que possamos, ó Pai, sair daqui, dessa noite de hoje, amparados com o entendimento do vosso amor. Que possamos ser tocados pela palestra da noite, que possamos entender a mensagem e praticá-la a cada dia um pouquinho mais, na nossa rotina do dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Que possamos olhar nosso próximo com os olhos do amor e do perdão. Que possamos, ó Pai, sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos. Que possamos, Senhor, ter a Tua presença a cada dia mais perto dos nossos corações. Sabemos, Senhor, que somos muito ainda pecadores, muito endividados, mas estamos aqui buscando a Ti a cada momento de nossa jornada e que possamos, Senhor, cumprir na Sua misericórdia o nosso plano reencarnatório. Que possamos, Senhor, sair nesta noite muito agradecido pelo aprendizado. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso palestrante da noite e que assim possamos ter uma semana e uma noite muito abençoada. Que assim seja. Vamos lembrá-los da nossa 11ª macarronada, que vai ser realizada em outubro, dia 25, com a retirada de 1 quilo de macarrão, né, gente? Das 11 às 13 horas, lá no salão de festas da MEI-MEI. Os ingressos para a retirada estão sendo vendidos a R$30 cada um. Poderão ser adquiridos com o pessoal da casa, né? E nós contamos com a participação, a colaboração de todos os envolvidos, né? Para a venda desses ingressos e também na colaboração nas doações para o evento, né? Esse evento cuja renda se reverte
para a nossa creche, que abriga 40 ou mais crianças, ok? Hoje nós teríamos aqui a presença da nossa amiga e colaboradora sempre que é requisitada para comparecer à nossa casa, ela o faz com muito prazer, a Cristina Gratão. Ela é lá de Votuporanga, mas ela se encontra afônica repentinamente, então não poderá nos dar o prazer da sua presença na noite de hoje. Mas contamos hoje com a colaboração e a presença do Luiz Carlos Barro, certo? Que é lá da nossa MEI lá, certo? E que prontamente atendeu ao nosso pedido, ao nosso apelo, e aqui está ele, que é um divulgador da doutrina espírita, estudioso dos ensinamentos de Jesus, e os trará para agradecer os nossos ensinamentos na noite de hoje. Por favor. Muito obrigado. Seja feliz aí. Obrigado, Américo. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente aqui nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, trazendo para nós, que nos deslocamos até esta casa, aquilo que aqui viemos buscar. E, por certo, receberemos muito mais do que nós talvez possamos perceber, porque dentro da casa espírita, orientada, preparada, higienizada, e já de acordo com a espiritualidade, pronta para nos receber e dar aquilo que nós todos necessitamos. Obrigado pelo convite de estarmos aqui na noite de hoje. Não é a Cristina, já deu para notar, né? Mas estamos aqui com muito boa vontade e é um prazer estarmos na casa. Nós vamos falar um pouquinho hoje de um tema que é muito conhecido de nós todos, né? Muito falado, muito divulgado, diria já gravado nas nossas memórias e na nossa consciência, que é a regra áurea. Emmanuel vai nos falar no livro Opinião Espírita, no item 52, tempo da regra áurea. Qual é a regra áurea? Todos nós sabemos, né? Talvez a gente não se lembre, né? Quando o Senhor Jesus vem até nós e diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, e a segunda, semelhante a esta, amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a regra áurea que Jesus veio nos trazer. Na verdade, Jesus veio nos lembrar, porque no Antigo Testamento já está lá, grafado pelos antigos profetas, exatamente isso. Por isso que ele diz, aí está todo o ensinamento dos profetas, na regra áurea. E Emmanuel, na sua sabedoria, vai nos orientar de uma forma muito simples, e a gente vai tentar passar com simplicidade para vocês, como é que a gente pratica a regra áurea. Como é que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, antes de qualquer coisa, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiramente, nós precisamos nos amar, né? Entendendo que somos filhos de Deus, filhos da luz, né? Caminhando rumo à perfeição, dividindo o nosso espaço, o nosso dia, o nosso tempo, as nossas energias com aqueles com os quais precisamos dividir esse espaço, esse tempo, essa energia, essas vibrações, para que, na experiência material presente, tenhamos todos nós a capacidade de implementar externamente, como nos orienta Emmanuel, aquilo que
trazemos já dentro do conjunto da nossa consciência, ou seja, praticar o bem em todas as suas instâncias. Emmanuel retira do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos os chamados. Quem são os chamados? Todos nós, sem exceção. Somos chamados ao banquete do reino de Deus, ao festim de núpcias. Mas nem todos nós vestimos a roupagem adequada para participarmos deste festim de luz que o Senhor da vida nos convida. Para que nós possamos assim nos conduzir, teremos então que dar de nós um esforço, dar de nós algo mais, doar de nós aos nossos semelhantes e deixar de nós muita coisa para trás. O deixar de nós é deixar o homem velho, aquele construído nos idos das nossas iniciativas morais e espirituais, para nos adequarmos aos tempos novos que aí estão, propalados e ditos, já desde a vinda do Senhor Jesus, de que haveríamos de nos modificar de acordo com as leis divinas. Lá no item 5 do capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele diz assim, a respeito, o título é A Porta Estreita. Pelo título, nós já temos um pouquinho de condições de avaliar aquilo que o Evangelho nos fala. E ele diz assim, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Ou seja, as más paixões. É o homem velho, é dele que Jesus vem nos falar. É por isso que Jesus veio e está conosco, para modificar o homem velho, tirar aquela imagem que nós tínhamos de um Deus vingativo, guerreiro, de um Deus que privilegiava, de um Deus que tinha preferências, para um Deus amoroso, misericordioso, infinitamente justo e bom. Este é o Deus que Jesus veio nos mostrar. Então as más paixões que ainda vivem dentro de nós, por nossa concessão e não de Deus, elas deverão um dia desaparecer, para que nós possamos então sair dessas portas largas e tentarmos atravessar as portas estreitas. Diz ele, a da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima, há muitos chamados, poucos os escolhidos. Ora, se nós estamos aqui na casa espírita, professamos e acreditamos na doutrina de luz, o Consolador prometido pelo Senhor Jesus, se nos interessamos pelo Evangelho, se temos em nós, e com certeza temos, algo de consciência positiva, de virtudes que já colocamos em prática, precisamos estar cientes e conscientes de que o tempo da regra áurea se faz há muito na nossa mente. Há muito. Mas nós outros continuamos às vezes na nossa zona de conforto, desejando que as portas largas continuem abertas, para que eu não faça esforço de tentar atravessar a estreita. Porque a estreita vai exigir de mim algo diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer. E gosto de fazer. Porque quando eu chegar no consciente que nós estamos buscando, e todos chegaremos, por certo, muitas coisas que fizemos e que fazemos, decidiremos de pronto, nas convicções que vamos ganhando, com o esclarecimento da nossa consciência, modificarmos-nos. Tomarmos, como nos diz o Evangelho, as decisões decisivas, para que o nosso empenho a caminho da luz seja verdadeiramente eficiente, verdadeiro, forte e sem nenhuma indecisão. Então, para que nós possamos cumprir a regra áurea, tão fácil, não é?
Amar a Deus sobre todas as coisas, não é fácil? E ao próximo como a nós mesmos? Já começou a complicar, né? Eu tenho mesmo que amar o próximo? Quem é meu próximo? É o próximo mais próximo ou é o próximo que está mais distante? Lembrando que Jesus não colocou em nenhum momento limites para o amor fraterno. Muito pelo contrário, né? Começamos nós outros, na esteira da nossa evolução, a vivenciar na família as atitudes positivas de amar ao próximo. Ao menos assim deve ser, né? Porém, dentro da família, como nós sabemos, estamos nós nos encontrando com espíritos que às vezes não têm a mesma vibração e as mesmas intenções. Por vezes na família, costumamos dizer, tem lá uma ovelha negra, não é? Que nunca sou eu, obviamente, sempre é o outro, não é? Então são os familiares difíceis, que também nunca sou eu, sempre são os outros, que fazem com que nós tenhamos o primeiro, entre aspas, treinamento para praticarmos o amor fraterno e cumprirmos a regra áurea com o nosso próximo mais próximo. E dentro da lei de ação e reação, que é lei da vida, que te devolve aquilo que você a ela dá, nós vamos perceber na enunciação de Emmanuel como é que nós vamos fazer, né, para que possamos cumprir a regra áurea da melhor forma possível, sem peso, sem imposição, sem medo, porque a notícia do Evangelho não é notícia de medo, é notícia de luz, de alegria, não é? Então muitas vezes dizem as pessoas, minha consciência está pesada. Não, ela não está pesada não. A sua consciência está te lembrando que você tem capacidade de fazer algo que você fez de uma forma melhor. Ela não está pesada. E quando a nossa consciência nos lembra de algo, prestemos atenção, que nós vamos olhar para nós mesmos, que é para onde devemos dirigir os nossos esforços, e vamos perceber que podemos fazer melhor. Aí vai depender da decisão de cada um de assim querer fazer, não é? Ele diz assim, faremos hoje o bem que aspiramos receber, todo o bem que aspiramos receber. Então faremos. Vejam que aqui ele coloca o verbo no futuro do presente. Por que no futuro do presente? Que são coisas que nós ainda não fazemos da forma como já podemos fazer. Não vou usar a palavra devemos, eu não uso a palavra devemos, ok? A não ser para mim mesmo, tá? Então, coisas que nós já podemos fazer se quisermos, se entendermos que é o momento, se acharmos que é apropriado, se a nossa consciência disser, olha, é melhor assim do que assado. Se aquilo que você está pretendendo levar de bem ao outro, realmente é um bem ao outro, colocando-se na posição de recebedor para verificar se você gostaria de receber aquilo. Se a resposta for positiva, façamos. Se a resposta deixá-lo em dúvida, não faça. Não é dizer não, não. Se ficar em dúvida, não faça. Porque o sim e o não são muito claros. Não há dúvida entre eles. Não é? Como nos diz sim, sim, não, não. Que nós saibamos diferenciar e praticar aquilo que nós desejarmos, de acordo com as nossas vontades, né? Então, fazer o bem hoje a que aspiramos receber. Fazer o bem. Ora, se eu me amo, da forma como Jesus nos orienta na regra áurea, se eu me amo, o que é que eu vou buscar para mim? Coisas ruins? Momentos difíceis? Consequências terríveis, tenebrosas de situações em que eu possa ter prejudicado alguém? Mas nós não vamos prejudicar alguém? Vamos. Faz parte do nosso aprendizado. Mas, como diz o outro, é errando que se aprende. Não. É corrigindo o erro que se aprende. Não é errando que se aprende. Não é? Então, haverá situações em que talvez tenhamos a boa intenção
de levar a alguém a algum tipo de situação que entendemos ser benéfica, e por vezes não é. E ela voltará para nós, não nos esqueçamos disso, né? Lei choque do retorno, que quando fazemos algo a alguém, vai até onde nós direcionamos pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, e retorna para quem? Para o ponto de origem, que somos nós mesmos. Então, fazer o bem que aspiramos receber é o primeiro ponto que Emmanuel nos lembra, né? Diz ele aqui também: alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Sentimentos, olha aí, gente. Que tipo de sentimento nós estamos alimentando dentro de nós? Animosidade, ira, rancor, raiva, inveja, ciúme, o olhar torto para o outro. Porque o que está dentro de nós, e nós vamos ver logo mais a seguir, será de certa forma, no tempo, colocado exteriormente. Não há como nós escondermos determinados sentimentos. Mas, ele diz aqui, se eu desejo ter um bom sentimento dentro de mim, até para que a minha saúde mental e a minha saúde física fique, digamos assim, melhor, que eu alimente para com os outros o sentimento que eu gostaria de receber do outro. O sentimento de respeito, o sentimento de consideração, o sentimento da bondade, o sentimento da compreensão, o perdão alheio. Coisas que no nosso dia a dia nós vamos praticar em todas as circunstâncias. Porque a vida vai nos apresentar sempre aquilo que nós mais precisamos praticar. Não há como ser diferente. E nós não vamos conseguir fugir disso. Não tem como dizer, eu não quero vivenciar isso. Se é a sua necessidade maior neste presente instante da sua existência, ela virá. Tirar bom proveito desses sentimentos caberá a nós outros, não é? Então, quando observarmos os nossos semelhantes, que sentimentos nós estamos alimentando? O que é que nós estamos deixando crescer dentro da nossa alma com relação àquilo que estamos vivendo e convivendo, praticando, recebendo e emitindo? E precisamos pensar que quando sentimos algo por alguém, nem sempre esse alguém percebe o nosso sentimento por ele, não é? Mas nós sabemos o que nós sentimos. Nós sabemos. E quando nós sabemos, lembrando que o sentimento é movimentação de energia. E quando eu sinto, eu vibro, se eu vibro, eu endereço. E para aqueles mais, digamos assim, sensíveis, você pode não dizer o que você sente, mas ele vai perceber. Senti que hoje você está diferente comigo. Percebi no seu olhar um sentimento, na sua forma de falar, algo estranho com relação àquela determinada situação. E assim nós vamos elaborando o nosso dia a dia, né? E aí ele vai encaminhando, Emmanuel, na sua sabedoria, como é que nós vamos expressar o que está dentro de nós, né? Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. O sentimento, nós vibramos energias, não é? E direcionamos a uma situação ou a pessoas. E o pensamento? Alguém lê pensamento aqui? Já tem essa capacidade? Só as mulheres, né? Principalmente as mais próximas. Uma olha para a outra, já sabe o que a outra está pensando, não é? Então nós não lemos pensamentos ainda. Lembrando que Bacelli nos fala no seu livro Transmissão e Recepção, lançado há coisa de uns 3 anos atrás, que no mundo regenerado, as palavras serão muito poucas, mas os pensamentos e as comunicações via telepatia, digamos assim, serão o índice maior de forma de comunicação de nós outros. Portanto, educar o nosso pensamento desde já é fundamental. Então, que eu pense
sobre o outro aquilo que eu gostaria de receber de pensamento dele. Ora, mas como é que eu vou dominar isto? Observando os meus pensamentos. Quando algo sucede no meu cotidiano, qual é a minha reação? Porque às vezes não damos importância a um pequeno deslize, a uma palavra maldada, a um olhar, digamos assim, que a gente fuzila a pessoa, né? Nós não damos importância. Mas lembrando que pelo pensamento também estamos movimentando energias, nós estamos criando ao nosso redor índices positivos ou negativos que vão se associar à nossa aura, atraindo para nós os iguais, os semelhantes. Quem é que nós queremos de companhia? Pelos nossos pensamentos. Os espíritos nobres, superiores, equilibrados, que nos inspirem, que tragam para nós ideias novas, positivas, educativas, motivadoras, ou pelos nossos sentimentos que estamos alimentando, vamos atrair aqueles que exatamente vão vibrar e usufruir do que nós estamos produzindo de energias para eles, né? Aí ele diz assim, essa é mais fácil. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Então a gente vem lá, ó, fazer o bem, né? Pensar bem, ver o sentimento que você está alimentando, porque o que você alimenta você vai verbalizar. Não tem jeito. Você vai segurar hoje, você vai segurar amanhã, depois de amanhã você não vai segurar. Você vai verbalizar. Lembrando que a nossa forma de nos comunicarmos na matéria é através da verbalização do que nós sentimos e pensamos. Viu como é simples? Então, se eu quero sentir, vibrar, né, pensar bem do outro, eu vou falar o que para o outro? Eu vou verbalizar o que? O que de bom tenho dentro de mim, ou de não tão bom. Quando nós estamos num momento de ira, de raiva, de desequilíbrio, que estamos alimentando o ódio, a aversão, estamos pensando bem sobre a pessoa? Sobre o nosso semelhante? Não, né? E quando nós não pensamos bem, nós falamos bem? Não. Não é falar o bem, é falar bem. Não. Por quê? Porque estamos em desequilíbrio. Porque o que vai dentro do nosso coração sai pela nossa boca, né? Da boca fala do que o coração está cheio. Simples. O Senhor Jesus já nos dizia isto, né? Há séculos atrás. E nós estamos aqui patinando no falar, né? Achando que quando eu agrido alguém com palavras, eu estou simplesmente verbalizando uma coisa simples, esquecendo que eu estou alimentando dentro de mim coisas que podem me trazer prejuízos enormes, além das companhias que eu estou agregando pela minha voluntariedade. Ou seja, pela minha vontade, pelo meu querer. Aí entramos num círculo, às vezes de negatividade, e dizemos, Deus não me ajuda, porque isso está acontecendo comigo, eu não mereço, eu não fiz nada para isso. Será que não fizemos? Então prestar atenção no que estamos, como nos diz Bacelli, transmitindo e recebendo, materialmente falando, mentalmente falando, para que sejamos nós outros capazes de produzir o melhor à nossa volta e termos uma vida mais sadia, né? Essa aqui é mais fácil ainda. Retificaremos em nós tudo que nos desagrada nos outros. Nós reparamos nos outros? Não, né? Alguém repara no jeito da pessoa se vestir,
de andar, de falar, de se conduzir. Fala, não fui com a cara daquele fulano. Às vezes você nem conhece, né? Aquele jeitinho dele fazer isso, não sei. Aquela fulana assim, 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 assim. E a futrica começa. E a conversa desnecessária se propaga. E o sentimento errado é alimentado. E o pensamento equivocado vai longe. Vai longe. E a verbalização vem. Então, segundo os psicólogos, se tiver psicólogo aqui, se estiver errado, por favor, nos corrija, chama-se lei do espelho. Né? Que eu vejo no outro é porque eu tenho dentro de mim. Já nos dizia Jesus, né? Vedes um argueiro que está no olho do seu semelhante e não enxergas as traves que te cega. Então eu observo no outro, determinadas coisas. Por que eu enxergo nele isso? Por que eu vejo maldade no outro? Porque ela está ainda dentro de mim, me identifico. O problema está nele? Não. Quando no Evangelho diz aqui, pelas portas estreitas, retificará a si mesmo. Não é o outro que nos incomoda, que deveria ter a nossa atenção, mas sim a nós mesmos, o nosso comportamento, a nossa forma de ver e agir diante da vida. Então, retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Ah, mas ele é arrogante, hein? Percebi de longe. Claro, você também é. As pessoas bondosas, elas não são enganadas? Não são? Tidas como inocentes? Às vezes tidas como, perdoem a palavra, trouxas. Por quê? Porque ela não vê maldade no outro. Ela não fica com receio de ser enganada porque ela não engana. Porque ela não tem esse tipo de intenção. Então, dentro da regra áurea, que o Senhor Jesus veio nos lembrar de uma forma intensa e praticar, precisamos saber que fazer ao outro o que desejamos a nós é fundamental e indispensável. Diz ele aqui, consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Consideraremos o tempo. Todos nós temos o mesmo tempo? Temos o mesmo conhecimento? As mesmas habilidades? Aprendemos determinadas coisas no mesmo tempo? Estamos numa faixa vibratória mais ou menos iguais, ok? Mas o que é habilidade em mim não é habilidade nela. O que é habilidade nela eu ainda não sei. Então, respeitar o tempo alheio. Dentro da família, temos diferenças importantes, saudáveis. Ah, mas eu não queria viver nessa família. É a que você tem. E é nela que você deve, digamos assim, aparar as suas arestas, de forma a conviver bem. Não é? Então, quando ele nos fala, respeitaremos o tempo do outro. Se você tem nesta encarnação a função de mando, de direção, respeite o tempo do outro, porque em algum momento o seu tempo de aprendizado foi respeitado por alguém. Alguém teve paciência com você, teve tolerância, insistiu, não desistiu. Nós temos. Alguém vem e pergunta uma coisa uma vez, você responde, aí ele não entendeu, vem, pergunta a segunda vez. Você já olha de atravessado. O pensamento e o sentimento já estão começando a desregular. Aí você responde. Aí vem a terceira vez. Como é que a gente faz? A gente respeita o tempo do outro? Colocando-se no lugar dele? Lembrando que nós outros, se olharmos para a nossa presente existência, porque as outras, pela graça de Deus, nós não nos lembramos, não é? Nós vamos verificar que muitos tiveram paciência conosco, respeitaram o nosso tempo. E ele diz também, o tempo, o trabalho. Ah, o trabalho.
A mulher trabalha no lar? Quantos consideram isso? Não é crítica, hein, gente? Só comentários, certo? Quantos consideram isso? O trabalho alheio. Às vezes a pessoa não tem a mesma habilidade, conhecimento, mas tem esforço. Se esforça para fazer o melhor que pode. Nós reconhecemos isso? Se fôssemos nós, pegamos jogadores de futebol, não gosto de falar muito de futebol, mas vamos lá, né? Que não tem habilidade, mas é esforçado. Se esforça, corre, vai lá, se dedica, treina. Cristiano Ronaldo da vida. Cristiano Ronaldo é craque de bola, tipo um Messi, um Pelé, um Ronaldinho Gaúcho? Não, não é. Mas foi eleito o melhor do mundo 5 ou 6 vezes, se não me engano. Por quê? Porque se esforça, trabalha. Então nós outros, dentro da lei divina, quando nos fala Allan Kardec, reconhece-se o bom espírita, o verdadeiro espírita, pelas suas modificações morais. E também pelo esforço que ele coloca para vencer as suas más tendências. Olha o esforço aí. Então, considerar o trabalho alheio, tal qual você gostaria que o seu fosse considerado. A opinião alheia, como é que nós estamos respeitando a opinião alheia hoje? Está fácil num país polarizado igual o nosso? É sagrado o dever do outro pensar. Está no Evangelho, capítulo 28, na parte de preces e orações, eu lembrar agora qual é. Que é sagrado, inalienável, a liberdade de pensar e opinar. Sagrado, direito inalienável. Então, nós precisamos respeitar a forma do outro, opinar sobre as coisas. Você precisa concordar? Não. Você precisa andar junto? Não. Você precisa ir lá abraçar? Não. Mas ele tem o direito de opinar. Tal qual você também tem o direito de opinar naquilo que está ao seu alcance. Não vai dar opinião onde você não foi chamado, que aí você é encherido, né? Futriqueiro. Quer saber de coisa que você não tem que saber. E tem coisas que é melhor a gente não saber. Em especiais aquelas as quais não nos dizem respeito, né? E a família do vizinho, tão preciosos quanto os nossos. A família do vizinho. A gente repara na família alheia? Será que não? Lembro-me de um episódio que aconteceu conosco, no nosso comércio. Um funcionário nosso foi atender um senhor, e esse senhor estava com alguma dificuldade de entender a parte de Pix, logo que começou essa questão do Pix aí, que realmente tinham alguma dificuldade, e eu vi que estava lá, o negócio não estava muito bom, eu fiquei só de olho, né? Aí ele voltou lá, batendo os cascos, como a gente fala, né? Bravo, né? Eu falei, o que aconteceu? O que está vendo? Não, aquele velho, aquele burro, aquilo foi a morte para mim, né? Aí eu já alimentei sentimentos, né? Já pensei coisas absurdas no momento, mas parei, falei para ele, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Primeiro, não é aquele velho, é aquele senhor. Primeiro. Segundo, ele não é burro, ele tem alguma dificuldade de entender algumas coisas que você também tem. Então você, por favor, nunca mais trate a pessoa dessa forma. Porque se fosse seu pai, seu avô, sua mãe, sendo tratado como você o tratou, você gostaria? Aí ele ficou assustado, falou, mas eu não tive a intenção. Tenho certeza que não, falei para ele. Mas fez. Então, muitas vezes nós não temos a intenção mesmo. O Emmanuel nos fala que muitas vezes nós fazemos por costume, mas fazemos. E para nos melhorarmos, nós precisamos estar atentos a nós mesmos. Então, respeitar a família alheia, tal qual precisamos respeitar a nossa, né? Auxiliaremos sem perguntar. Lembrando como ficamos felizes em sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. A gente auxilia sem perguntar?
pessoa vem te pedir um conselho, vem te pedir um auxílio, vê em você um arrimo, vê em você a pessoa que de repente pode lhe dar uma orientação, aí você fica enchendo ela de pergunta. Por quê? Para quê? O que você vai fazer? Aonde você vai? É igual você dar esmola para uma pessoa na rua, sabendo que ele é um consumidor etílico, vamos dizer assim, não é? Você fala, vou dar o dinheiro, mas você não vai comprar pinga, né? Você deu o dinheiro é dele, ele faz o que ele bem entender. Não é? Então, auxiliar sem perguntar. Quem vem em busca de auxílio não quer questionamento. Não quer ser regido pelas leis da imposição da sua vontade. Ele quer ser auxiliado. Apenas isso só. Faça o auxílio que for necessário. Não fica perguntando, humilhando, espezinhando, pisando, questionando. Porque aí você não vai estar auxiliando. Sem perguntar. Dá para fazer? Faz. Não dá para fazer? Não faz. Percebem? Como nas nossas oportunidades do dia a dia, relembrem hoje. Quantas vezes alguma dessas coisas aconteceu? Relembrem hoje. Não precisa ir longe não, na nossa memória. E nós vamos ver quão é atual o ensinamento de Emmanuel quando nos fala a respeito dessas coisas comezinhas do dia a dia, não é? Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Nós ajudamos em casa? Nós somos contributivos no trabalho? Nós somos contributivos na sociedade em que estamos inseridos? Porque é fácil dizer, a sociedade, porque a sociedade... Quem é a sociedade? Somos nós que aqui estamos. Então, quando ele nos diz, trabalhar e servir nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Faça você, não espere o outro, não cobre o outro, não fique esperando que o outro faça. Faça você, vá lá, tome a iniciativa. Faça. Mas o outro não fez, problema dele. Mas eu que tenho que fazer. Você pode fazer, vá lá e faça. Mas não é minha vez, não importa, vá lá e faça. O que o Senhor Jesus nos fala? Se pedires para caminhar contigo 1000 passos, caminhe 2000 passos. Se te pedires a túnica, dá também a capa. Mas nós não fazemos. Não é minha vez, não é minha obrigação. Está lá, dentro de casa, você pode auxiliar, arrumar uma mesa, deixar o quarto arrumado, deixar as coisas no lugar. Mas não sou eu que vou fazer, o outro. É vez dele. E a gente não faz. Mas na hora de exigir do outro, aí eu sou o melhor do mundo para exigir, que façam para mim. Mas eu não dou. E como lei da vida, se eu não dou, eu não vou receber. Não tem outro caminho. Não tem dúvida sobre isso, Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Desculparemos incondicionalmente. Não imponha condições para desculpar, que aí você não vai estar desculpando. Alguém veio lhe pedir desculpa, abra os braços, abrace a ele, parabenize-o. Sem machucá-lo, sem humilhá-lo, sem diminuí-lo e sem dizer para ele, vou te desculpar, mas você vai ficar me devendo essa. Eu não vou esquecer, hein? Tempo chegará em que você tem um favor que você me deve. Desculpar incondicionalmente, desculpa logo. Não guarda rancor, não deixa passar, não deixa morar dentro de você, sentimento ruim. Não alimenta isso não, desculpa logo, acaba com isso. Reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estais a caminho com eles. É já. Vamos cumprir a regra áurea, é já. É agora.
Desculpa logo. Não seja melindroso. Ah, porque eu estou sendo um cara tão bom. Nossa, eu estou evoluindo tanto. Ah, porque eu estou perdoando bastante. Que bom, que bacana, muito bom, parabéns. Você está perdoando? Eu estou perdoando muito. Sinal que você está se ofendendo muito também, né? Ou não? Concorda? Está se melindrando por qualquer coisa. É um mimimi do dia a dia, não pode falar nada, não pode encostar, não pode olhar. Me olhou torto, olha lá onde já se viu o negócio. Como te olhou torto? A pessoa nem te notou. Então, desculpar incondicionalmente. Incondicionalmente. Logo, depressa, deixa passar. Não guarda aquilo dentro de você, não. Isso aí são as iscas que nós mordemos para circunstâncias piores. Não desculpar cria uma situação de desconforto. Você vê a pessoa, ficou desconfortável. Ficou desconfortável, alimentou o quê? Sentimento de olhar ruim para a pessoa. Daqui a pouco você está reparando em tudo que a pessoa faz. Daqui a pouco você está com raiva. Daqui a pouco você está com ódio. Daqui a pouco você não pode nem ver a pessoa, porque você não desculpou uma bobagem. E as coisas vão crescendo. E à nossa volta elas vão sendo alimentadas por aqueles que estão na mesma vibração que nós outros, né? Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles, paciência e sinceridade. Pronto. Paciência é gostoso, não é? Nós não somos pacientes com todos. Nós não somos nem conosco mesmos, né? Tem dia que a gente olha para ele e fala assim, eu não estou nem eu, estou me aguentando hoje. Porque a gente tem que desenvolver a paciência. Aí você pede a Deus, né, dá-me paciência, Ele vai te dar a paciência, que é o problema. Mas você não quer o problema. Porque o problema vai treinar a tua paciência. A pessoa que te contraria, que pensa diferente, que age diferente, que veste diferente, que vota diferente. Ah, mas eu não quero treinar a paciência assim. Então, meu filho, sinto muito, não vai ter outro caminho. Vai morar no mato sozinho. Que aí você não vai ter problema. Mas não vai se desenvolver também, né? E ele fala da paciência e da sinceridade. Ser paciente com sinceridade. Não é ser paciente para despachar o fulano, não. Ou para sair da situação. É ser paciência com sinceridade. Olha, o negócio é assim, 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 porém, não dá para fazer. É assim, 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 porém, dá para fazer dessa forma aqui. Porque se daqui a 10 anos te perguntarem a mesma coisa, você não vai precisar pensar no que responder, porque você está sendo íntegro, sincero. E você vai responder a mesma coisa. Simples. Mas nós temos paciência. Começa por aí, né? Que eu falei, né? Pergunta uma vez, pergunta duas, pergunta três. Para onde vai a paciência? A hora que você não liga mais, que você responde de boa, pronto. Treinou a paciência. Você já está bonitão no campo da paciência, não é? Já está felizão, olhando assim, minha paciência melhorou muito. Enxergando as coisas da vida com mais alegria, com mais serenidade, né? Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Faremos, enfim, nesses pequenos itens que Emmanuel nos cita aqui, aos outros o que desejamos receber dos outros. Ah, mas eu estou fazendo tudo e só recebo coisa ruim. Será? Será que você está recebendo coisa ruim mesmo? Aonde a vida tem coisa ruim? Ah, mas eu estou em sofrimento. Está em sofrimento? Qual é o seu sofrimento? Me conte. Do que você está sofrendo? Ou você não está aceitando uma situação que está lhe trazendo uma lição primorosa? E você não aceita? Porque você não quer que seja assim. Então é o tal do sofrimento. O que é o sofrimento? É a não aceitação. É o não entendimento. Ora, a doutrina, ela é fundamental para nós entendermos as nuances da vida, para não sofrermos. Ah, mas eu sofro, não tem jeito.
eu não me controlo. Não tem problema nenhum, vai treinando. Nós estamos aqui para isso, vai treinando. Já já você fica bom. Né? Fique perto dos bons que você vai ficando bom também. Né? Seja bom para que os outros também fiquem bons. Ah, mas eu não quero. Não há problema nenhum. Ninguém está te obrigando. Deus não obriga a gente a fazer nada. Jesus não veio à terra nos obrigar a fazer nada. A espiritualidade amiga que está à nossa volta torcendo por nós, não nos obriga a fazer nada. Absolutamente nada. Fazemos se desejarmos, se quisermos. Se caber no nosso consciente. Se não caber, nós não vamos fazer. Ou se não couber, né? Perdão, né? Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, amor e paixão são iguais? São? Não, né? Paixão é aquela loucura, né? É o arrebenta a cerca, né? Sai da frente porque eu estou doido. Não é? O amor é comedido, pensado, refletido, paciente, como nos diz Paulo. Né? A paixão não, né? A paixão é aquela loucura que você não vê nada, né? Eu não estou falando só da paixão entre as pessoas, não. Estou falando de paixão por coisas materiais que nós temos. Né? Você ter amor em alguma coisa é diferente de você ter paixão, aquela paixão alucinada, desequilibrada por algo. É bem diferente. Por isso ele diz, para que o amor não enlouqueça em paixão. O amor nunca será igual a paixão. Né? E para que a justiça não se desmande em despotismo. Justiça é uma coisa, despotismo é outra. Não é? O despotismo eu mando, você faz e fica quieto. Essa é a minha justiça. E observem, pode olhar aí, né? Dentro das palavras mais usadas nas orientações das espiritualidades superiores, é a palavra justo. Foi justo. Não fala foi certo, não fala foi errado, foi justo. Ser justo é uma das grandes habilidades que nós precisamos desenvolver, né? Então, para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos hoje, né? Persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. O nosso tempo contado na matéria não tem nada a ver com o tempo espiritual, com o tempo de Deus, nada. No mundo espiritual tudo é presente. Presente. O passado faz parte de nós outros ainda no estágio evolutivo que nos encontramos. O futuro existe? Alguém pode dizer que amanhã estará em tal lugar fazendo tal coisa com a devida certeza? Não, nós podemos desejar. Mas alguém afirma com certeza? Ninguém. Então, o tempo da regra áurea, de praticarmos o bem, de praticarmos o amor fraterno, de buscarmos as portas estreitas, que vão exigir de nós, sim, movimentos morais, espirituais e materiais diferentes, é hoje. Hoje. Ou nós estamos ouvindo falar do Evangelho pela primeira vez? Será que é a primeira vez? É a nossa primeira passagem aqui pela Terra? Nós já estamos perambulando por aqui faz muito tempo. Muito tempo. Então não nos esqueçamos. O tempo passa. Cada um aproveita da forma como acha que deve aproveitar. Porém, a orientação evangélica é esta que passamos hoje. Para que possamos, no hoje, que é o que verdadeiramente existe, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance em favor de nós mesmos. Ah, vou fazer para o outro. Meu amigo, você está fazendo em favor de você mesmo, não é em favor do outro. Porque você vai receber as dádivas e a recompensa, entre aspas,
de tudo aquilo que você ter feito de positivo, de contributivo para a coletividade. E as nossas potencialidades são imensas. E nós ainda não acreditamos nelas. Imensas. Tanto para o bem, quanto para o mal. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Tá bom, gente? Falei demais. Obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então vamos pedir nesse momento que os nossos passistas possam se posicionar. Isso, é coletivo. O Luiz Cláudio vai seguir com a nossa prece final e depois nós temos alguns recadinhos ainda. Na seara do Senhor, onde Ele nos acolhe com todo o seu amor. Há lugar para nós todos, cada um representando uma força divina em movimento, cada um proporcionando com as suas forças e talentos o bem-estar, a lucidez espiritual, o envolvimento amoroso, a força renovadora, o amor que pode ser dado, pois o Senhor Jesus, aquele que veio nos ensinar a praticar a mansuetude, a paciência, a tolerância, o perdão tantas quantas vezes forem necessárias. Envolve-nos a todos nesse instante, proporcionando-nos que o seu amor toque os nossos corações, alimente a nossa alma com a sua luz divina, modifique os nossos pensamentos, auxilia-nos no fortalecimento das nossas decisões, transfigura-se à nossa frente como enviado do Pai, que quer, deseja e sabe de todas as nossas dores, e a elas Ele consola, ameniza e alivia. Confiemos no Mestre querido, pois Ele confia em nós. Gratidão ao Senhor da vida por mais essa oportunidade, pelas bênçãos recebidas no dia, as observadas e as não sentidas, e que sejamos os braços humanos do Senhor Jesus para a implantação da paz dentro de nós e nos corações amigos. Que assim seja, graças a Deus. Nossa gratidão
pelos ensinamentos da noite, por ter atendido o nosso chamado de última hora e nos socorrido, né, nessa segunda-feira. Que a espiritualidade possa te envolver cada vez mais, para trazer sempre essas palestras que nos ensinam tanto. Que sua missão possa continuar perpetuando aí por muito tempo junto com a gente. Muito obrigada. Bom, vocês receberam aí a mensagem, ela está com uma numeração e a gente vai fazer o sorteio de 2 pães deliciosos aqui da nossa padaria. Luiz, fala para mim, os números são até 66, eu queria que você falasse 2 números para a gente sortear. Até 66, de 1 a 66. 62. 62. Quem está com 62? Pode vir buscar. O café da manhã já está garantido amanhã, ó, que delícia. Muito obrigada, uma boa noite, tá? Mais um, Lu. 25. Oh, mais uma de nossas delícias. Obrigada. Vamos, né, todo mundo se confraternizar com a nossa aguinha fluida e a nossa padaria espera todos vocês. Tenham uma semana iluminada, abençoada. Esperamos vocês na próxima segunda.